Shalom, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Irmãos, esse estudo vem trazer um tema sobre a dispersão de Israel. Se você é um desses dispersos, creia que você é um bem-aventurado. Então, nesse estudo, nós vamos abordar, primeiramente, o erro teológico que é de uma nova Israel, de um novo povo, de um novo grupo, onde na Escritura não existe nada de novo, e sim a repetição, porque tudo se repete debaixo do sol, e até a nova aliança que será dada trará algo que já existia. Parece ser impactante, mas é isso que nós veremos ao decorrer desse estudo. E nós vamos começar com o livro de Tiago, o qual revela-nos alguns detalhes importantes que vão nos ajudar muito na compreensão. E eu vou ler aqui a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, ao qual muitos teólogos utilizaram para tecer suas teologias católica, para depois vir a teologia protestante e assimilar muitas dessas doutrinas. E Tiago começa dizendo: Tiago, servo do Eterno e do nosso Senhor Yeshua HaMashiach, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. E na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, quem tiver pode observar, vai relatar o seguinte: quando o Tiago está fazendo essa saudação, quando ele relata a palavra as 12 tribos que andam dispersas, ele relata dizendo, na nota de rodapé: na antiguidade israelita, o termo dispersão, grego diáspora, designava os judeus imigrados da Palestina. Aqui trata-se de cristãos de origem judaica dispersos no mundo greco-romano. As 12 tribos representam a totalidade do novo povo. Ponto. Então, o que é que o teólogo que escreveu essa nota de rodapé alegou? Que Tiago, quando está falando dessas 12 tribos aqui, está falando de cristãos novos, e que essas 12 tribos representam a totalidade desses cristãos que conheceram o testemunho do Mashiach e que agora era um novo povo que o Eterno criou através do seu Filho. Mas será que isso procede com toda a Bíblia? Mas aqui na frente nós vamos ver no livro, na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, que se repete a mesma apresentação. Pedro, apóstolo de Yeshua HaMashiach, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência do Eterno Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão no sangue de Yeshua. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a gente observa que Pedro e Tiago estavam escrevendo a um público específico, aos dispersos, né? Estrangeiros são aqueles que são de outros países. Então, esses estrangeiros, ao qual Paulo também citou na sua carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós éramos estrangeiros e estranhos às alianças da promessa, ao qual agora nós somos coparticipante tanto das alianças e da promessa. Então, se nós éramos de um povo afastado e agora nós chegamos perto através do sangue do Messias e nos fomos adotados como filhos de um povo, como esse é um novo povo? Como esse povo pode ser novo? Se a gente é adotado é por alguém que já existia. E nós não adotamos ninguém, pelo contrário, nós fomos adotados. Então, são esses questionamentos que nós devemos fazer sempre. E no capítulo 2 da primeira carta do apóstolo Pedro, no versículo do 4 ao 10, relata o seguinte: e chegando-se para ele, pedra viva, reprovada, na verdade pelos homens, mas para o Eterno, eleita e preciosa.
E nós sabemos que o Messias é essa pedra viva. E no estudo anterior que nós temos nesse canal, nós vimos que Yeshua era a palavra do Eterno feita em carne. Se o Messias é essa pedra viva, a palavra viva que permanece para sempre, ele, só vindo do Eterno, que Daniel relata que viu uma grande pedra ser cortada, despedaçar a estátua de Nabucodonosor, nós observamos o quê? Que essa pedra viva que foi cortada é o próprio Messias, a qual é aprovada pela palavra do Eterno. E pelos homens foi reprovada. Isso nós vimos notoriamente na vida de Yeshua. E diz o seguinte, no verso 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis ao Eterno por Yeshua. Então, a nossa obediência nos faz ser um povo do Eterno e ser um sacerdócio santo. Agora o problema é, nós temos que identificar esse sacerdócio santo. Será que é um sacerdócio também novo? Será que é um sacerdócio de um povo diferente do qual foi dado anteriormente? Então, nós observaremos mais adiante. E diz o seguinte, por isso também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, eleita e preciosa. A quem nela crer não será confundido. Assim, também para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina. Então, o Messias se coloca como a pedra, a verdade, o caminho, a vida, a luz, o pão e a água. E sendo ele a pedra, o caminho, a verdade e a vida, nós podemos crer que os homens, ao rejeitar a palavra de Deus, eles tropeçaram na pedra de tropeço. E os que aceitaram tiveram vida. Por que nós dizemos isso? Porque a própria palavra nos diz que quem tem a palavra de Deus tem vida, e quem não tem, tem a morte. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçaram na palavra. Por isso que eu estou dizendo, essa pedra é os que tropeçaram na palavra de Deus, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Então, quem tropeça na palavra de Deus, quem diz que ela foi abolida por Yeshua, está realmente tropeçando na pedra de esquina. Então, para a gente saber se esse sacerdote, que é o tema do estudo, se esse sacerdócio não, perdão, se esse grupo de eleitos, esse povo que foi salvo pelo Eterno, esse povo que o Eterno disse que era o seu povo, mudou, nós temos que achar isso na Escritura, que foi o que a Bíblia de Jerusalém aqui colocou como um novo povo. Nós veremos aqui no versículo 9 que Pedro está citando um verso que nós veremos posteriormente, que quer dizer o quê? Que vai identificar esse povo. Porque ele diz aqui no verso 9, Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. E nós vamos, no primeiro ponto, identificar o que Pedro está falando nesses dois versos. Nós vamos ver, primeiramente, em Oséias, no capítulo 1, Oséias 1, versículo 6, diz o seguinte, E tornou a conceber e deu à luz a filha, e disse o Eterno, põe-lhe o nome de Lo-Ruamá, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então essa profecia diz que o Eterno não voltaria a se compadecer mais da casa de Israel e tudo lhe tiraria. Mas a casa de Judá ele se compadeceria e os salvaria pelo seu nome, que está logo no verso abaixo.
Mas como assim? Então, esse se compadecer do Eterno se refere às dispersões das duas casas de Israel. A casa de Israel foi dispersa e não foi mais achada. A casa de Judá foi pega em cativeiro, mas voltou. Então, isso foi o se compadecer do Eterno. Mas no verso 10 nós vemos o seguinte, ó, que no final de tudo, mesmo depois do Eterno dizer que o povo a casa de Israel não se acharia mais, no verso 10, olha que maravilha que o Eterno fala para conosco. Ele diz, ó, todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós não sois meu povo, se lhe dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Então nós já identificamos aqui o que Pedro está falando lá no capítulo 2, versículo 9 e 10. Que esse povo, que se diz povo do Deus vivo, é o povo da casa de Israel, representando a totalidade, também as 12 tribos de Israel. Mas que especificamente, nesse caso, relata aos estrangeiros que Pedro citou lá no início, o qual estavam afastados da cidadania de Israel e agora estavam novamente se achegando, se agregando. E a gente pode provar isso, que o povo de Israel nunca mudou, nem nunca mudará. Por quê? Se nós observarmos que aqui no capítulo 19 do livro de Êxodo, o Eterno diz, e quando o Eterno diz, não pode mudar, porque ele diz o seguinte, ó, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Então, o Eterno diz que quem guardar os seus mandamentos é o seu povo, o povo de Israel. Entendeu? Então, não existe um novo povo. Existe o povo que aceitou as palavras do Eterno de bom grado e se tornou seu povo, sua propriedade peculiar. Mas a gente não pode alegar isso conforme uma só testemunha. Nós temos que utilizar sempre mais palavras. A gente pode utilizar a Bíblia toda, mas o tempo é curto, nós temos que trazer algumas testemunhas para que o povo possa, que quem está escutando esse vídeo possa compreender a mensagem. E no capítulo 20, verso 26, diz o seguinte, ó, e ser-me-eis santos, porque eu, o Eterno, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Ora, aqui em Levítico o Eterno está falando com que povo? Com o povo de Israel, as 12 tribos. Eles ainda não haviam se dispersados. Mas será que o Eterno sabia que o povo ia ser disperso e deu a condição para que o povo dele voltasse e o Eterno o identificasse como seu povo? Deu sim, pessoal. Ele já sabia tudo, tanto que lá em Deuteronômio ele diz o seguinte, ó, e será que sobrevindo de todas essas coisas, o que está no capítulo 29 e 28, que são as bênçãos e maldições, a qual o Eterno disse que se o povo guardasse seus mandamentos seria bendito, e se não guardasse seria amaldiçoado. E ele já sabia que o povo não guardaria, por isso ele relata o seguinte, ó, e será que sobrevindo-te todas essas coisas, a bênção ou a maldição, que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Eterno teu Elohim, ou seja, o Eterno já está dizendo que ele enviaria o povo a todas as nações da terra, ou seja, o povo seria disperso, e te converterdes ao Senhor teu Deus, veja o que é se converter ao Eterno, e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que te ordeno quando? Futuramente? Não. Hoje. Tu e teus filhos, com todo o teu coração e toda a tua alma. E o Senhor, teu Deus, te fará voltar de todo o teu cativeiro, e se compadecerá de ti, e tornará a juntar-se dentre todas as nações das quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam na extremidade dos céus, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e tomará dali. Então nós vimos
que a condicionante para que o povo fosse reconhecido como povo do Eterno, a propriedade peculiar dentre todas as nações da terra, o povo de Israel, as 12 tribos, seria a volta a se converter dos seus caminhos e dar ouvido à voz do Senhor, conforme tudo ele tinha ordenado a Moisés. Então, sabendo disso, nós vamos ver também no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz, é muito usado esse tema nas religiões, mas agora a gente vai ver com a verdadeira compreensão, que diz, ó, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, irmãos, nós sabemos que esse se converter dos seus caminhos, que também está num vídeo de uma série que eu estou gravando, que é o Código da Bíblia, e o segundo vídeo fala justamente o que é o caminho, você vai saber que o caminho que o homem segue é muito diferente do que Deus segue. O caminho das religiões é muito diferente do caminho que Deus mandou. Então, sabendo disso, nós vamos agora para o profeta Jeremias, que relata o seguinte, ó. Em Jeremias 31, nós vemos se o Eterno mudaria de povo. E no verso 34 diz, ó, no 35, perdão. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando suas ondas, o Eterno dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. O que é que o Eterno está dizendo aqui? Se o sol der luz de noite e a lua der luz de dia, se as estrelas derem luz de dia, se o mar deixar de bramar e de ter ondas, ou seja, ficar o mar parado, o Eterno, Israel, deixaria de ser uma nação diante do Eterno. Essas são as condições. E outra condição para existir um novo povo, a qual o Eterno faça um concerto. Diz o seguinte, assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também rejeitarei toda a descendência da casa de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Será que o Eterno não sabia o que ele está dizendo? Que ele sabia que o povo de Israel, já estava profetizado, mataria a Yeshua. Fariam tudo o que fizeram com ele. Mas mesmo assim, a condicionante que o Eterno dá para que esse povo deixe de ser uma nação diante dele, é justamente quem pudesse medir a altura dos céus ou a profundidade da terra. Coisa que é impossível. Então, o povo de Israel nunca deixou de ser uma nação diante do Eterno, porque não há nenhum tipo de nação que seja boa, que seja justa, que faça a vontade do Eterno por amor, podemos dizer assim. A única nação que faz por amor são aqueles que o Eterno escolheu desde a fundação do mundo. Aqueles que vão escutar a boa palavra do Eterno e vão abandonar a sua velha prática e seguir a Torá do Eterno. Então, se a gente observar também, em Jeremias 31, diz o seguinte, 31. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança, aqui é a promessa da nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então, amados, se vocês não compreenderem nas Escrituras o que é a casa de Israel e a casa de Judá, vai ser muito difícil você ter um entendimento do que é a palavra de Deus. E para completar, nós veremos se o Messias e os apóstolos, eles acreditavam em um novo povo. Porque se a gente acredita que há um novo povo, o Messias iria falar. Mas o que é que ele diz aqui para os seus apóstolos? Ele diz o seguinte, ó, em Mateus capítulo 19, versículo 28, ele diz, ó, e disse-lhe Yeshua, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar
as 12 tribos de Israel. Exatamente, amados. Se você diz que a promessa, os mandamentos da Torá é só para judeu, o judeu é apenas uma dessas 12 tribos, tá? Se uma dessas 12 tribos tem que guardar os mandamentos, as outras não, lembre-se, o Eterno não faz acepção de pessoas e não existe isso em canto nenhum da Bíblia, tá? O que você está falando é nada mais nada menos do que um achismo que você não encontrará bases bíblicas para isso. Se você for utilizar as cartas de Paulo, eu deixo o meu contato, se você quiser, deixe seu contato ou fale comigo na descrição desse vídeo, que a gente pode muito bem conversar sobre cada ponto que você acha estar contra a lei de Deus nas cartas de Paulo e nós te mostraremos que você está equivocado, tá? E para finalizarmos aqui, temos alguns textos em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. Será que o Messias ensinou que haveria outro povo? Porque aqui ele diz, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Opa! A pergunta aqui, se fosse para o novo povo, eles deveriam perguntar, creio eu, né? Senhor, quando tu nos revelarás o teu novo povo? Mas aqui ele está dizendo, os apóstolos, depois de passarem 3 anos com o Messias aprendendo com ele, depois de passarem 40 dias depois de sua morte, aprendendo só as coisas do reino dos céus, eles perguntam quando é que vai ser restaurado o reino de Israel. Então, cadê o novo povo que está aqui na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, na carta de Tiago? Não existe isso. Essa doutrina não existe na Bíblia. Só existe nos púlpitos das igrejas protestantes e católicas, as igrejas protestantes que tiraram os seus conceitos bíblicos da igreja católica, mas eles hoje vivem reclamando e falando mal da igreja católica, mas utilizam as mesmas doutrinas. Então, não pesquisam e não vão atrás. E no capítulo 3 de Atos, versículo 21, para confirmar mais ainda, veja o que diz, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Opa! A gente só restaura algo velho. Aquilo que é antigo a gente traz e torna ele realmente novo de novo. Restaurar é um trabalho muito específico de não perder a originalidade de qualquer determinado material, qualquer objeto. Então, se a Torá precisava de uma restauração, é justamente trazer de novo a sua plenitude, torná-la novamente plena. Então, isso é o trabalho de restauração. Fazer algo novo é completamente diferente. Então, para finalizarmos, a gente vê aqui em Apocalipse, capítulo 21. Vamos ver em Apocalipse se existe um novo povo. No verso 12 diz, e tinha um grande muro alto com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e os nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então, amados, se você se diz nação santa, povo eleito de Deus, você, creio que está numa enrascada aí, porque você se disse algo a qual você não está praticando. Porque, segundo Paulo, em Efésios capítulo 2, nós fomos adotados, certo? Lembrai-vos que no outro tempo eram gentios. Gentios são aqueles que não têm mandamentos, não guardam mandamentos na carne, chamados incircuncisão pelos que na carne chamam-se circuncisão feita por mão de homens. Esse circuncisão aqui é o partido da circuncisão que criaram barreiras para tanto físicas quanto espirituais, para que os gentios não pudessem guardar os mandamentos. Eles colocavam leis para que os judeus não ensinassem a gentios, eles não poderiam comer com gentios, não poderiam falar com gentios. Então, esse partido da circuncisão criou barreiras, que é exatamente o que a gente vai ver aqui posteriormente, para que os gentios não chegassem à fé. Mas o Messias quebrou essas barreiras e deu a plenitude da palavra para que os gentios pudessem conhecer.
Naquele tempo estava sem o Mashiach, separados da comunidade de Israel. Opa! Quer dizer que antes a gente estava separado da comunidade de Israel. Estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora no Mashiach, vós que antes estavais longe, pelo sangue do Mashiach chegastes perto. Porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Essa lei dos mandamentos era justamente a lei oral que existia na época, estacanotes, as leis de homens que os próprios rabinos criaram a forma de que por você guardar toda a Torá do Eterno, mais alguns preceitos de homens, eles criaram um elefante branco, o qual não serviria para nada. Esse elefante branco, para completar, eles ainda colocavam nas costas desses novos convertidos. Por exemplo, o ato da circuncisão. Eles alegavam que a pessoa quer seguir ao Eterno, imediatamente teria que fazer a circuncisão, onde na Torá não existe base para isso. Então, a gente finaliza aqui. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Eu deixo aqui a recomendação que neste canal existe um vídeo chamado As Duas Casas de Israel, que vocês possam assisti-lo e compreender o que nas Escrituras, quando está se falando da casa de Judá e quando está se falando da casa de Israel, ou Efraim, e também os dois vídeos sobre o código da Bíblia, que seria interessante para que vocês desvendem alguns pontos que nós estamos aos poucos trazendo. Shalom, meus irmãos, que o Eterno vos abençoe.